Tá bom. Vamos estar em oração, porque o tema hoje é bravo e parece que nós temos já algumas manifestações contrárias, mas vamos usar de misericórdia. Abre aí Efésios, capítulo 6, versículo 10, em nome de Jesus. Efésios, capítulo 6, versículo 10. Efésios, capítulo 6, versículo 10. Efésios existe na maioria das Bíblias. Se você insistir, tem uma enorme chance de encontrar esse livro na sua Bíblia também. Na minha tradução é a NVI. Eu vou ler esse pedaço da Bíblia para a gente, até o versículo 20. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo com o cinto da verdade, cingindo-se ou cingindo o vosso lombo com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, e estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Ore também por mim. O apóstolo Paulo que estava pedindo, mas eu vou pedir por mim. Orem por mim, Nacife, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem como me cumpre fazer. Oremos. Senhor Jesus, essa é a sua palavra que nós lemos, é a palavra que entrou na minha cabeça, através de meus olhos e através de recitá-la, e ela corre riscos enormes de se misturar às tranqueiras da minha cachola, da minha cabeça. Então o Espírito Santo de Deus vigia a minha mente, a fim de que sua palavra que entrou se torne isenta de qualquer achômetro meu, e quando pela minha boca sair ainda o ser a sua palavra, e que ela, a sua palavra, produza efeitos inéditos nas nossas vidas hoje. Que a sua palavra manifeste tua graça, teu poder,
Que a sua palavra hoje seja instrumento do Espírito Santo de escancarar o nosso entendimento, a fim de que saiamos daqui devidamente preparados e munidos para a guerra. Com a autoridade que o Senhor me concede e aos pastores que estão comigo, com a autoridade que o Senhor nos concede, como pregadores do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nós repreendemos desta sala toda e qualquer atividade do maligno. Nós proibimos o diabo de qualquer tentativa de cegar o entendimento de qualquer pessoa nesta sala, a fim de que não lhe resplandeça a luz do Evangelho. Declaramos o inferno derrotado, atado, amarrado, impedido, destruído, e todas as suas tentativas desfeitas e anuladas hoje à noite. Declaramos nossas mentes e corações livres e libertos à sua palavra. Faz isso, nós te pedimos, pois oramos no nome forte de Jesus Cristo. Amém e amém. 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 Eu quero falar hoje sobre a batalha que já vencemos. A palavra Satanás é a palavra grega para mentira. Jesus, quando diz Satanás é o pai da mentira, ele faz um trocadilho. Ele está dizendo, o Satanás é pai da sataneação. O mentiroso é o pai da mentira. De maneira que todo mentiroso mente nele. Por favor, não tente encontrar ninguém em Brasília, pense na gente mesmo. A mentira sempre é dele. E uma mentira dele é que você é mais fraco do que ele. E às vezes quando ouvimos, como ouvimos hoje, o versículo, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus, eu já vi pregador dizendo, entra a igreja, fecha a porta, porque aqui o diabo não entra. Ele interpretou errado, na Bíblia não está escrito, as portas da igreja não prevalecerão, quer dizer, prevalecerão contra o inferno. Não. O que ele está dizendo é que a igreja marcha, arrebenta a porta do inferno, vai lá dentro, rouba os bens do inimigo e traz para o reino do Senhor Jesus Cristo. A porta que não aguenta é a do inferno. Quando a igreja marcha. Portanto, não se assuste. Se o diabo está te assustando, levanta e anda, porque ele sai da frente. Amém ou não amém? Então nós vamos aprender algumas coisas bem importantes aqui. Em primeiro lugar, nós vamos aprender o finalmente. O que é finalmente? Finalmente é porque hoje eu estou acabando o discurso, diz o Paulo. É um discurso enorme e ele está falando sobre muitas coisas. E ele está falando agora há pouco sobre a família, sobre como deve se relacionar o marido com a mulher, o pai com a mãe, o pai com o filho, etc. Os filhos com os pais, os trabalhadores, os empregados. Ele fala desse comportamento que é importante. E depois de tudo isso, o apóstolo Paulo diz, finalmente, eu quero deixar bem claro, bem enfático isso para você. Ele diz, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. 3 palavras diferentes, fortalecer, forte e poder. Uma delas é energia, a outra delas é avanço e a outra delas é explosão. O poder de Deus é uma energia que vem sobre nós para o enfrentamento da batalha, é uma energia que nos empurra sempre avante e é uma energia que explode obstáculos, especialmente a do inferno. E ele está dizendo, toda hora se fortaleçam neste poder. Ele vai dizer mais tarde, através da oração, ora Senhor, me enche com o poder do teu Espírito Santo. E como nós somos cheios do Espírito Santo pela fé, e não pelos sentimentos, eu gosto muito quando algum pregador fala assim, eu estou sentindo a presença de Deus, eu morro de inveja. Ou então quando ele fala, quem está sentindo a presença de Deus, levanta a mão, e o auditório quase todo levanta, e eu não levanto, e eu falo, meu Deus, que crente forreca deve ser, eu não estou sentindo. Mas um dia um pregador fez assim, quem está sentindo a presença de Deus, levanta a mão, e muitos levantaram. E ele fez a seguinte pergunta, quem não está sentindo a presença de Deus, levanta a mão. E 3 corajosos no auditório levantaram a mão, e ele também. Ele falou, acho que é só nós 4.
Aí ele disse assim: mas eu não estou aqui pelo que eu sinto, eu estou aqui pelo que eu creio. Amém? É bom sentir. Eu gosto de uns siricuticos de vez em quando no culto. Eu adoro um êxtase assim, uma viajada, uma flutuada, né? Uma chegada nas nuvens e volta. Eu adoro isso. Mas a gente não vive por isso, a gente vive por fé. E Gálatas diz que a gente recebe o Espírito Santo não por obras, mas por fé. Se você quer saber o que o Espírito Santo é capaz de fazer, a gente vai... Você me convida para um outro dia para a gente voltar aqui e a gente fala sobre esse pedaço. Mas a Bíblia diz: se fortaleça o tempo todo. E a forma como está escrito não se fortaleça hoje para durar um mês, é todo dia. Todo dia você fala: me enche com teu poder e pela fé creia. Você está cheio da presença do Senhor. Em seguida ele diz: vistam a armadura de Deus. Por que ele pede para que nos vistamos de uma armadura? Porque é Halloween? Não. Carnaval? Não. Porque a armadura só veste quem vai para a guerra, e ai de quem vai para uma guerra despreparado. Você não pode enfrentar o inimigo com a sua cara, nem com a sua coragem. Só com o poder de Deus dentro e a armadura de Deus em volta de você. E não é um pedaço da armadura, é toda a armadura. E ele diz por quê? Para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Mais para frente ele vai falar contra os dardos inflamados do maligno. Por que devemos vestir uma armadura? Porque o diabo tem um desejo muito grande de aprontar ciladas para nós. Cilada é para você cair na armadilha. E quando ele diz dardos, dardos não são lanças, não são flechas, são coisas que atira de perto, porque mais tarde a Bíblia vai dizer que ele imita um leão, ele ruge como um leão para dar um susto na gente. Ele não é leão, mas ele imita o leão e ele ruge para ver se a gente assusta e ele apronta com a gente. Mas a Bíblia diz: se você está no poder do Espírito Santo e usando toda a armadura de Deus, você vai aguentar. E a próxima coisa importante: nossa luta não é contra carne e sangue. Não fique com raiva de pessoas, fique com raiva de quem controla aquela pessoa. É quase impossível fazer a separação. Quando eu vejo certas pessoas, que eu olho para elas e vejo que elas estão cheias de demônios, o meu desejo é ficar com raiva dela, mas a Bíblia diz: não fica com raiva dela, ela é uma pobre criatura que mal sabe está sendo controlada por demônio. Mesmo quando você encontra pessoas faltando pedaço no corpo, tenha raiva do demônio. A Bíblia é clara nisso. Portanto, você tem que aprender a primeira grande lição da vitória que já ganhamos. Não explode um com o outro. Esse é todo o desejo de Satanás. E antes de explicar a armadura, deixe-me explicar por que Satanás ataca o crente. Eu já sou de Jesus. Eu já fui selado com o Espírito, com o selo da promessa. Eu já fui cheio do Espírito Santo. Todo o meu pecado do passado, do presente, do futuro foi cravado na cruz do Calvário. Antes mesmo que eu nascesse, Cristo já estava crucificado por mim. Não há nada que Satanás possa fazer a meu respeito, porque eu sou do Senhor e Ele não pode mais me tomar de volta, nem que Ele queira, e Ele quer, mas Ele não consegue. Então por que Ele bate em mim? Para entender isso, por que nós temos que vestir a armadura, eu vou explicar numa outra história da Bíblia bem rapidinho. Jesus fala para os discípulos assim: vamos para o outro lado, entrem no barco, vamos para o outro lado. Quando ele fala do outro lado, a gente não vê ele apontando. Eu já tentei ler nas entrelinhas para ver se eu vejo a mão dele apontando para que lado que era o outro lado. Mas quando ele chega, eu sei que lado que era. Era o lado da cidade de Gadara. Jesus tem um propósito para chegar em Gadara.
E Jesus, físico, vivendo entre nós, ele podia desaparecer? Podia. Ele podia ser trasladado? Podia. Ele podia voar? Podia. Ele podia desaparecer aqui, aparecer lá, mas por alguma razão, ele preferiu ir de barco com os seus discípulos. Jesus sabe o que ele vai fazer. Lá na frente tem um garoto possuído por muitos demônios, no mínimo 2.000 viviam na testa dele. É impressionante como o ser humano consegue, através do que a gente chama de psicoadaptação, se adaptar ao terrível. A Bíblia diz que esse sujeito uivava de noite, que ele tinha monstros e fantasmas dentro dele que o faziam gritar. Ele não conseguia vestir roupa. Ele cortava o seu corpo, ele rebentava correntes, ele tinha uma força descomunal, as pessoas tinham medo dele. E ele morava no cemitério. Uma vez eu estava pregando sobre isso e eu perguntei: quem vai querer morar no cemitério? Um cara no auditório falou: eu. Falei: quem vai querer morar no cemitério, além do gadareno e esse ser humano? Ele ia acabar com o meu sermão, mas eu descobri que tem mais gente que mora no cemitério. Você já foi ao Cairo? Já fui 2 vezes ao Cairo. No Cairo tem um bairro que é no cemitério. 500.000 pessoas vivem num cemitério. Eles invadiram o movimento sem terra lá, invadiu o cemitério e construíram puxadinhos em cima das catacumbas. Eles moram no cemitério. E eu perguntei: como é? De noite é um silêncio. Então, além do gadareno, tem esse cidadão e mais 500.000 no Cairo que mora no cemitério. A minha mãe, quando era pequena, morava em Salto de Itu, e para ir da escola para casa, cortando pelo cemitério, era mais curto o caminho. E um dia ela ficou conversando demais com as amigas, já estava escurecendo, ela ficou com medo de passar pelo cemitério. E ela viu uma senhora elegante, salto alto, indo na direção do cemitério. Ela falou: dona, a senhora vai atravessar o cemitério? Ela falou: vou. A senhora não tem medo de jeito nenhum? Eu posso com a senhora? Eu posso lhe acompanhar? Ela falou: lógico. Que foram conversando sobre muitas coisas. E na saída do cemitério, a minha mãe, adolescentinha, falou assim para ela: a senhora não tem mesmo medo de passar assim no cemitério? Ela falou: não, só quando eu era viva. Minha mãe está branca até hoje. Mas esse cara estava lá, morando no cemitério, detonado de demônio na testa dele. Jesus tem um propósito, não só de liberar esse menino dos demônios todos, mas também de evangelizar 10 cidades onde esse menino morava. Jesus tem esse propósito todo. Nem sempre Jesus revela todos os propósitos dele para a gente em detalhes. Às vezes ele diz: vai lá, e aí você vai, sofre pra caramba, apanha de tudo que é lado, mas era propósito dele. E aí ele disse para os discípulos: entrem no barco. Eles foram. Deixa eu falar uma coisa para você: obediência não isenta do enfrentamento de tempestade. Ninguém fala amém nessas horas, é ruim mesmo. Obediência não isenta do enfrentamento de tempestade. Nós somos crentes fiéis e obedientes, só bonança. Não, tempestade, às vezes. E aí eles estão lá, mas eu posso dizer também para você que a obediência sempre é a véspera da manifestação milagrosa de Deus. Amém ou não amém? O abecedário do crente não é A, B, C, D, E, F, G, Z. O abecedário do crente é obedecer. Obedece, tem encrenca, mas tem milagre. Amém? Gente, uma vez Deus falou: vai na Israel. Eu fui. Não queriam deixar eu entrar por causa do meu nome árabe. Depois não queriam deixar sair. Foi uma confusão. Você viajar comigo, você vai se divertir. Pode ser que você não volte, mas vai se divertir. A gente foi lá visitar a tal da manjedoura, onde supostamente estaria a manjedoura. Construíram uma igreja de todo tamanho em cima, e agora o negócio ficou lá no porão. Você tem que descer umas escadarias, e gente do mundo inteiro, todas as línguas descendo a escada. E aí uma cabaninha, uma caverninha assim, e tem um altarzinho com um buraco para você enfiar a mão ali, onde tem uma pedra que supostamente suportou a tal da manjedoura. Aí quando você enfia a mão naquele buraco e tira, você tem bactérias do planeta Terra, as mais variadas de todos os idiomas, que é tanta que parece ranho saindo da mão, mas você bota a mão lá, uai. E aí quando eu cheguei com a minha equipe, eu era muito famoso nesse tempo, muito famoso, quando eu falei: vamos para Israel. Era tanta gente, 11, 9 da nossa igreja, e mesmo 3 eu obriguei a ir, e
E aí quando nós chegamos, tinha 2 moças de Goiânia. Quando nós entramos lá, uma das moças de Goiânia foi abaixar, o demônio deu um solavanco nela, ela caiu do outro lado, ficou endemoniada. E aí aquela fila não podia entrar, porque eu queria tirar o demônio dela. Eu disse, please wait, I need to do something right now, wait. E o pessoal reclamando, e aquela fila embolando, um tropeçando no outro. E eu não sabia se o demônio falava palestino, árabe, israelita, português, espanhol. Falei, Deus, tira esse treco daí, dá um jeito, fala a língua do bicho, tirei a menina do demônio, ou o demônio da menina. E aí a fila andou. Não, você quer viajar comigo? Vai ser divertido. Demônio vai na manjedoura, gente. É muito interessante. Esse cara está lá, Jesus tinha um propósito, ele não falou para os discípulos. Ele não falou para os discípulos. Agora, preste bem atenção no diálogo. Jesus vem vindo, o menino desce da cidade até a praia, tipo montanha, mais ou menos 15 quilômetros, ele desce correndo. Quer ganhar a maratona, é só ficar endemoniado, corre pra caramba. Desceu correndo, e quando ele veio, diz a Bíblia que ele caiu de joelhos, e os demônios falaram, Jesus, não nos tire daqui. E eles chamam Jesus de Senhor. Deixe-me dizer uma coisa para você. Os demônios conhecem Jesus e eles pedem permissão a Ele. Nós já ganhamos essa batalha. Agora, por que houve aquela tempestade? A palavra que Jesus usa para repreender a tempestade e o mar, o grande lago da Galileia, é a mesma palavra que o Senhor Jesus usou para repreender os demônios que estavam lá. Então isso me dá uma boa possibilidade de que a tempestade levantada foi levantada por Satanás. Por quê? Ele sabe quem é Jesus. Quando eu era criança, faz tempo, passava dinossauro na rua de casa, mas tinha um ministro que inventava palavras. Nós sempre tivemos ministros exóticos, né? O último fala, perdeu o mané. Interessante. Então, mas não é bandido que fala isso? Mas deixa isso para lá. Sai. Então, ele falava assim, Jesus é imorrível, em vez de falar imortal. Jesus é imortal. O demônio sabe que se ele afundar o barco, Jesus anda debaixo d'água conversando com os peixes. Então por que ele atacou? Porque o veículo ia arrebentar, ia afundar, e teoricamente demoraria mais para Jesus chegar lá, mesmo com o afogamento dos discípulos todos. Deixe-me entender uma coisa para você. Deixe eu tentar a gente entender algo. Por que se eu sou de Jesus o diabo me ataca? Porque eu e você somos o veículo que leva Jesus. E se ele bate no veículo, ele atrasa. Por que ele quer atrasar? Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações. Nações quer dizer grupos étnicos. Então virá o fim. A palavra mais importante desse versículo, na minha opinião, é então. Por quê? Porque então significa que tudo que acontece depois do então só vai acontecer depois de ter acontecido tudo que vem antes do então. Então, entendeu? Então, o que é então? Se então é assim, para o que vem depois do então acontecer, precisa ter acontecido tudo antes do então. E o que tem antes do então? E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todos os grupos étnicos. Então, Apocalipse inteiro numa palavrinha, fim, incluindo a destruição eterna de Satanás, do inferno e dos anjos dele. Ele sabe que a existência dele depende do atraso da igreja na evangelização do mundo. Por isso ele bate em você, porque você é o veículo. E aí? Quando ele bate em você, ele espera que você tenha uma reação na carne. O que é reação na carne? Uma explosão, um ódio, um tapa, um berro.
quando você reage assim, imediatamente, você perde a sua alegria. E quando você perde a sua alegria, você não vai testemunhar para ninguém. Olha o Davi, olha o Davi, olha o Davi. Davi é um sujeito interessante. O homem segundo o coração de Deus, que acordava meio-dia e ficava olhando a janela da vizinha. Mas tudo bem. Deus usa tranqueira, por isso que Ele usa a gente. O Davi diz: Senhor, enquanto calei a minha voz, o meu humor se tornou em sequidão de estio, as tuas flechas cravavam nas minhas costas e os meus ossos doíam com enfermidades terríveis. Então, confessei-te os meus pecados, e o Senhor me cercou de alegres cânticos de livramento. Contarei a todos as tuas grandezas. Quem evangeliza? Quem é alegre? Quem é alegre? Quem está em santidade? Quem está em santidade? Quem reconheceu o pecado, confessou e pediu perdão. Deus cerca essas vidas com alegria. Agora, se você deu a resposta na carne e vai evangelizar o seu funcionário, vai falar assim: acho que o seu Jesus não está ajudando nem você. Entendeu por que ele ataca? Sim ou não? Amém? Agora, lembra, quando vier uma coisa contra... Vier é horrível, né? Quando vir, é vir que fala? Quando aparecer. A minha secretária esses dias, eu falei: marca essa reunião para sexta. Ela falou: com X ou com S? Marca para sábado, filha. Não vamos perder tempo com isso. Então, quando vir uma coisa contra você, antes de explodir, pensa: é ele. Respira fundo. Fala: Senhor, me enche com o teu Espírito. E tenta responder no Espírito. Nem sempre vai dar. Se não deu, próximo passo: perdão. Eu errei. Para você confessar, para a alegria voltar. Entendeu então por que ele vai atacar? Agora nós precisamos saber o que a Bíblia fala para a gente ganhar essa guerra. Vamos lá. Então, primeiro lugar, ele diz para vestir toda a armadura de Deus, não é? Porque a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra, olha só, poderes e autoridades, dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Primeira coisa que nós precisamos entender: onde estão os espíritos malignos? Aqui. Lá. Porque regiões celestiais, no capítulo 1, diz assim: porque nós fomos abençoados em Cristo Jesus com todas as bênçãos e com todos os dons nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Capítulo 2 de Efésios diz: antigamente eu estava morto nos meus delitos e pecados, e andava segundo o curso deste mundo, e era por natureza filho da ira. Mas Deus, com seu muito amor, com que nos amou, com a sua misericórdia, estando eu e você, estando nós ainda mortos nos nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida, e juntamente com Ele, Jesus, nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Onde você está sentado? Ao lado de Deus, junto com Jesus, nas regiões celestiais. E a Bíblia diz que Deus colocou todas as coisas debaixo do pé de Jesus e o deu à igreja. Entendeu? Porque quando você manda no diabo, é ele quem tem que obedecer, por causa da sua posição espiritual em Cristo Jesus. Agora, note que você está nas regiões celestiais, e os demônios também. Então, necessariamente não é atrás daquela nuvem. Outro dia passou um furacão lá em casa. Sempre passa. É um barato. Furacão dá para você assim uma redefinição de quem você é. Nada. Não tem segurança. Furacão categoria 4 corta minha casa pela metade, tal qual faca corta manteiga. Não tem o que segura. É complicado. Quando o furacão vem,
a gente conserta a nossa vida uns com os outros, a gente pede perdão uns para os outros, a gente se beija. Se tem criança aqui, fecha os olhos, a gente lava a louça, porque não sabe se vai ser a última vez que vai poder lavar a louça. E aí é uma bênção, furacão, mas você não tem força nenhuma contra aquilo. E outro dia estava passando e quando ele vinha vindo, a nuvem preta fez um narigão, uma bocona, um queixo pontudo, e alguém logo postou: esse furacão é do demônio, eu vi nas nuvens. E eu liguei para o cara e falei: vai para o Juqueri, porque a gente vê demônio e tudo. Então as regiões celestiais não são necessariamente atrás daquela nuvem. Aqui você fala assim: o céu, o planeta Terra está onde? Está no céu. Ele já está no céu, ele já está rodando aí. Então, as regiões celestiais, você não precisa ficar preocupado. Ai, eu não vou ali. Não. Vá onde você precisar ir e onde é correto ir, sem nenhum medo. Porque você está acima de todo poder e autoridade que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro. Você está numa posição de autoridade em Cristo Jesus. Por isso que Deus nunca disse: pede a mim para que o demônio saia. Ele disse: você repreenda-o. Eu acho que você não está entendendo. Deixa eu explicar para você. Quando eu era garoto, eu sempre gostei de futebol, sempre. E já quero pedir perdão aqui, porque já me falaram para pedir perdão domingo. Eu vou pedir perdão domingo. Alguns torcedores do Coxa Branca se sentiram ofendidos com a piadinha que eu fiz. Eu queria dizer para o Coxa Branca que faz 30 anos que o Atlético ganhou de vocês, nunca mais. Eu só tenho aquela vitória para lembrar. E me perdoa, não queria machucar os seus sentimentos. Então, aí, sempre gostei de futebol. E eu sempre joguei bem. Você percebe, né? A pinta de jogador de futebol. Eu confesso que eu tinha uma dificuldade. Quando a bola vinha para mim. Aí eu ficava sem saber o que fazer. Ela era muito redonda, ela escapa, mas no resto eu jogava bem. E a minha posição sempre foi gandula. E lá no time de futebol da várzea, antigamente chamava várzea, hoje é amador, eu não sei o nome mais. Campo de meio grama, meio terra, e que atrás do gol, que não tem rede e nem proteção, cai lá no meio do mato, no barranco. E quem ia pegar? Eu. Sempre cortado as pernas de mato, de tudo, mas trazia a bola com uma alegria. E tinha um centroavante que ele era maravilhoso, porque ele me fazia trabalhar, ele nunca acertava o gol. Mas ele era meu amigo, Nas vezes que ele acertou, não tinha rede no gol. Então lá vai o Nassif correr, pegar a bola. E a gente virou amigo, ele era grandão. E tinha um menino na minha vila, que ele tinha problemas emocionais muito complicados, traumas terríveis. Eu acho que é por isso que eu virei psicanalista depois de velho, para entender o menino. Porque quando ele me via, ele me interpretava como objeto, assim, objeto de desafogar as mágoas dele. E ele olhava para mim e ele me enchia de tapa, de soco. Ele me via, ele me batia. Eu não sabia naquela época que eu era um instrumento de Deus de sarar aquele jovem. E você pensa que eu não fazia nada? Ele dava cada soco na minha cara, mas eu dava cada carada no soco dele. Era um negócio assim. E cada vez que eu vi o menino, eu não sabia que eu era o escape divino aos traumas emocionais daquele ser. Eu não sabia. Então eu vi o menino, eu saía correndo. E um dia eu estava andando na rua para ir na padaria para o papai, e ele virou a esquina e me viu. Quando ele me viu, eu parei. Parei e já fiz assim. E aí eu fiz assim para correr. Ele falou: se correr vai apanhar mais. Sabe aquele ditado: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come? Era eu e ele. Ele era o bicho. Então, gente, eu não sabia. Mas aí, quando eu estava para começar a correr, não corro, virou o centroavante, a esquina, grandão. Quando ele virou, eu olhei para ele. Quem vai apanhar hoje é você. Hoje é o seu dia. Vou te quebrar no meio. Ele falou: agora eu te mato. Quando ele deu um passo, meu amigo falou: se tocar nele, está morto. O bicho parou, olhou,
E aí ele correu, o grandão, pegou o moleque por aqui e disse: quem é esse cara? Falei: ele me vê, ele me bate. Então é sua vez. Segurou os meninos por trás do braço assim, e eu dei tudo. Eu não era crente, gente, eu não era crente. Não era crente. Crianças, não façam isso em casa. Aí eu bati muito nele, arranquei sangue. Que legal. E o meu sangue árabe ficou feliz. Pena que eu não tinha uma faca. Como o árabe gosta de uma faca. Que coisa. Está no DNA. Eu falo para os americanos: vocês são felizes que eu entrei aqui crente. Eles nem sabem do que Deus... Bom, deixa para lá. E aí eu bati muito naquele menino. Mas sabe, corri para casa depois e falei: pai, a gente precisa mudar desse bairro, gente. Eu vou te explicar quem é o demônio. Que está aí fora é maior do que você. Mas o que está em você é maior do que ele. E aí está a tua vitória. O teu amigo é maior. Amém? Mas é uma batalha nas regiões celestiais. Aí ele vai dizer como vais para ganhar essa guerra. Em primeiro lugar ele diz: vistam toda a armadura de Deus, versículo 13. De novo, para que possam resistir no dia mau e permanecer firmes. Que dia mau é esse? O dia das eleições? Não. Também, né? Vem eleição aí para prefeito. Glória a Jesus, né? E que dia mau? É o dia do pagamento. Que eu queria muito que a gente tivesse dia do recebimento. Porque é só pagamento, gente, pelo amor de Deus, né? Qual é o dia mau? O dia mau não é um dia específico. No dia da revelação do Senhor, quando Ele condenará os que precisam ser condenados, será o dia mau. Mas esse dia mau aqui é qualquer dia. É aquele dia que não deu nada certo. É aquele dia que todo mundo parece vir contra você. É aquele dia que te fecharam no trânsito. É aquele dia que alguém brigou com você e você não merecia. É aquele dia que você gritou sem querer e recebeu um grito maior ainda. O dia mau é aquela situação inesperada que pum! A Bíblia diz: se você está com a armadura de Deus, você vai resistir. A palavra resistir em grego é a palavra do box. Perna de apoio. Mas estou na perna de apoio. Eu estou na perna de apoio. Se ele der a terceira, quebrou a perna de apoio. Mas a ideia é: tenha um jogo tão grande que você está se apoiando, ora na perna da frente, ora na perna de trás. Depois de ter feito tudo, vai sair sangrando, vai sair machucado, mas você saiu vitorioso. Amém? Essa é a ideia de dia firmes. A palavra firme quer dizer isso. E então agora ele vai descrever para a gente. Muito bem. Mantenham-se firmes, cingindo o vosso lombo. Lombo é isso aqui, com o cinto da verdade. Verdade tem dois sentidos. Tem a verdade desde o ponto de vista jurídico. Pode chegar no Supremo Tribunal, essa é verdade aqui, tem que ser da verdade. Zacarias diz, capítulo 5, versículo 3 e 4, que o Senhor enviará maldição sobre a casa de todo ladrão e a casa de todo juiz corrupto, e a maldição permanecerá na casa deles até que as colunas e vigas arrebentem e quebrem todos os tijolos. Vai demorar. O verdade aqui, dois sentidos. Primeiro, você falar a verdade. Não mente. Não mente. Nunca. Não, tem alguma ocasião que pode mentir. Quando? Quando você colou na escola. Não, também não pode. Quando pode mentir? Quando você mente para salvar a vida de alguém, colocando a sua vida diante de Deus para ser julgado. As parteiras do Egito. Mata todo menino. Nasceu Moisés. Elas acharam que o menino era bonito. Foi um milagre, porque toda criança quando nasce tem cara de joelho. Mas elas acharam o Moisés bonito. E esconderam Moisés, colocando a sua própria vida em risco. O Senhor considerou isso. Eu fui visitar um irmão, ele estava com leucemia,
A barriga dele tinha inchado muito, os médicos me chamaram e disseram: 2 dias, no máximo 3. Lúcido. Falei, como ele está lúcido? Ele falou, já pega tudo e acabou. Falei, doutor, para com isso. Ele falou, não tem jeito. Entrei no quarto. Entrei, fiquei na frente dele. Falei, mano. Ele disse, Nassif, estou muito ruim, cara. Eu falei, mano, sábado tem jogo de futebol de salão e o médico disse que pode escalar você. Você vai jogar sábado. Ele falou, eu falei, Ele falou, ai, que bom. Morreu no dia seguinte. Eu espero que no céu tenha. Outro dia 2 meninos falaram para o outro, eu gosto tanto de futebol. O outro falou, eu também. Será que no céu tem? Ele falou, não sei, mas quem for primeiro vai e volta e avisa. Ele falou, tá bom. Aí morreu um. Morreu um na segunda-feira. Aí ele voltou na quinta. Falou assim, cara, como prometido, tem futebol no céu, cara. Joguei ontem. Falou, é. E você está escalado para jogar domingo. Por que eu menti para ele? Eu ia chegar lá e falar, mano, 1 dia e meio, hein? Porque eu quero ser verdadeiro. Eu fui, Senhor, eu recebo a sua punição, mas eu vou alegrar esse homem na sua última hora. Mas fale a verdade, não mente para tua mulher, não mente para o teu marido. Filhos, não mintam para os seus pais, não mintam. Sabe por quê? A verdade vai doer em você, mas a mentira vai doer muito mais. Quando você fala a verdade, você sai das mãos do inferno, vai de volta para as mãos do Senhor. Não que o diabo te levou, mas ele tem autoridade sobre você, porque você está no campo dele, no campo da mentira. E a mentira é o cinturão. A verdade é o cinturão. Sem a verdade, não tem como pôr o resto da armadura. Então, a primeira e mais importante parte da armadura para vencermos o inferno é a verdade um para o outro. E, segundo lugar, a palavra. O Senhor Jesus Cristo disse, Pai, santificai-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ou seja, põe na sustentação de tua vida o conhecimento da palavra. Leia a palavra. Leia a palavra, goste da palavra, apaixone-se pela palavra. Eu sempre digo, sai um pouco do Facebook e põe sua face nesse book. Palavra, conheça a palavra. Quando o diabo foi tentar Jesus, ele usou a Bíblia. E Jesus respondeu como? Com a Bíblia. A palavra é o cinturão de tudo. Sem a verdade moral, sem a verdade da palavra, você não veste o resto da armadura. Depois, muito bem, onde que está? Verdade, versículo 14. E agora, couraça da justiça, finalzinho do versículo 14. O que é couraça? Couraça é mais do que escudo, é aquela coisa de ferro que você veste, que cobre o peito. Algumas couraças cobrem o corpo inteiro, mas principalmente aqui. Por que couraça da justiça? Justiça também 2 sentidos. Justiça própria. Eu tenho que ser justo. E a palavra justo tem vários significados em hebraico. E o mais importante significado para o judeu é a palavra tsadeká. Tsadeká. Quem veio aqui terça-feira sabe o que é isso. Tsadeká. Tsadeká é socorrer o necessitado. O que a palavra de Deus deseja de você é que você ponha uma couraça aqui que vai proteger as suas emoções. E você sempre terá emoções boas quando você socorrer os outros. Está depressivo, está triste, está chato, está solidão, vai ajudar alguém. Você vai encher seu peito de alegria porque você está aplicando tsadeká. Você está sendo justo. Fala amém. Puxa. Segundo sentido de justiça, Jesus. O que me protege o peito contra os ataques do diabo? A justiça que Jesus fez por mim na cruz. Quando a palavra de Deus diz que o Espírito Santo vem e atua na mente dos incrédulos, fazendo-os saber
Fala para mim. E quando o Espírito Santo vier, ele vai fazer o quê? Mais, outra. A justiça, a verdade, a justiça e o juízo. Que justiça é essa? Que o Espírito Santo fala para o coração das pessoas: olha, você não é justo, você não pode ir para o céu, mas ele praticou justiça no seu lugar. Ele é a tzadeká de Deus. Ele supriu a sua necessidade. Você não conseguia ir para o céu. Ele praticou tzadeká. Ele morreu na cruz por você. O escrito de dívida que lhe era contrário foi cravado na cruz do Calvário. De maneira que quando o diabo vem e joga a tentação em você, acusa você, você fala: está perdendo tempo, o meu nome está escrito no livro da vida, meus pecados estão cravados na cruz do Calvário, porque meu Cristo fez justiça por mim. Amém ou não amém? Mas é para você ser justo e lembrar da justiça dele. Depois ele diz no 15: tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Algumas Bíblias antigas falam preparados. A ideia de calçado na Bíblia tem muitos significados. Você lembra do Efésios? A gente está lendo esse livro, Efésios. Lembra do Efésios? Eu acho que umas 24 ou 26 vezes, eu não lembro mais, ele fala em andar. Andar, andastes, andaram, andem. Você já foi a Éfeso uma vez na sua vida? Na Turquia? Éfeso na Turquia? Você já foi lá? Você viu o mais antigo outdoor do mundo? Alguém chegou a ver? Alguém mostrou para você? A maioria dos guias não conhecem. Se você está saindo daquele anfiteatro gigantão, lá onde provavelmente João está pregando, onde Paulo pregou, aí você sai naquela avenida cheia de ladrilhos, e se você anda pelo lado direito da avenida, depois que você andou metade do caminho entre aquele estádio e a biblioteca, que tem umas ruínas da biblioteca, aí faz uma curva para a esquerda. Muito bem, lá ninguém sabe. Quando você for comigo, eu vou te mostrar o mais antigo outdoor do mundo. É no chão. É um ladrilho que tem em baixo relevo, cortado, portanto, talhado, o rosto de uma mulher e um pezinho apontando uma direção. Eles apontavam com o pé. O pé indica para onde você está indo. Sabe que outdoor é aquele? Da casa de prostituição. Ninguém conseguiu apagar o tal do outdoor. Até hoje está lá. Mas é interessante que o Efésios, o Paulo vai falar tanto de andar. Será que a mentalidade do povo de Éfeso tem assim: para onde eu aponto o meu pé, indica o meu caráter? Aí ele está substituindo você. Não vai mais à casa de prostituição, vai pregar o evangelho da paz. Ou seja, sempre esteja de prontidão para se virar na direção de levar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se você está sempre preparado, você está ganhando pessoas que estavam lá no inferno. Você meteu o pé na porta do inferno, ela abriu, você pega e traz. O seu pé indica a sua moralidade. O seu pé indica a sua santidade. O seu pé indica a sua verdade. O seu pé indica para onde você tem levado a sua vida. Portanto, se os seus pezinhos andam na direção errada, cuidado, você não ganha a batalha contra ele. Mas se estiver no lugar certo, ganha. Entendeu isso ou não? Amém? O que mais que falta aqui? Falta acabar, né? Que acabou meu tempo. Muito bem. Aí agora, muito bem. 16. Além disso, usem o escudo da fé, com os quais vocês poderão apagar os dados inflamados do maligno. O que é o escudo da fé? Eu tenho fé no meu Senhor, eu estou agindo por fé, eu me movo por fé, eu ando por fé, eu caminho por fé. O Coliseu não parou a igreja, o imperador Alexandre não era... Qual que era? Esse outro imperador aí. Não parou a igreja, e o leão não parou a igreja. Porque eu tenho fé. E todos os dados dele para dizer que eu não sou dele, com a fé. E por último, tem mais um aqui. O que tem mais lá?
capacete e a espada do Espírito. O que é capacete? Protege o quê? Cabeça. A ideia é, mantenha a sua cabeça na palavra. Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é lindo, tudo que tem boa fama, tudo que tem louvor, tudo que tem virtude, nisso pensai. Não se conforme com este mundo, mas transforme você, a sua cachola, colocando coisas boas aí dentro. Porque quanto mais coisas boas você colocar aí dentro, mais você tem a mente protegida contra as mentiras dele, através de tantas religiões falsas e através de tantos convites do inferno, para você, a sua cabeça saberá discernir o que é de Deus, o que não é de Deus. Capacete. E finalmente, a única arma de ataque. Todas aqui são de defesa, mas essa aqui é de ataque. A espada do Espírito, que é a palavra. Responde aos ataques com a palavra. Jesus o fez. Respondeu com a palavra. Mas para isso, você precisará da palavra. Deixe-me dizer uma coisa para você. Essa batalha, nós já vencemos. Não tenha medo. Domingo eu vou estar aqui pregando o meu capítulo predileto da Bíblia, Apocalipse 5. Com exceção de um verbo, todos estão no passado, mostrando o que já aconteceu para a gente. O único no futuro é, e com ele reinarão na terra. Domingo eu vou falar sobre isso. Eu não sei quando, nem como, nem de que maneira, nem de que jeito, mas Deus vai governar esse planeta e nós seremos co-governadores com ele. E não será democracia, será teocracia. Não sei como, nem quando, nem de que jeito. Também não me interessa, interessa que eu vou para lá. Mas quero te dizer uma coisa. Ali diz que Jesus venceu. Apocalipse 5. E se ele venceu, eu e você vencemos, porque ele é a cabeça, nós somos o corpo. E se a cabeça venceu, o corpo venceu. Por isso a Bíblia vai dizer nem altura, nem profundidade, nem coisas presentes, nem futuras, nem perigo, nem espada, nem fome, nem perseguição, nem prisões, nada pode nos separar do amor de Deus, porque eu, você, todos nós, em Cristo Jesus, somos mais do que vencedores. O que eu quero dizer para você? Não tenha medo do inferno. Saiba, o inferno teme você. Se você anda com essa armadura, verdade que fala e a verdade da palavra, justiça que socorre a justiça de Deus por mim, coraça de fazer o bem, capacete que protege a minha mente, espada, meus pés preparados, nós marcharemos em vitória. Talvez você fale para mim hoje à noite, pastor, como se eu sou vitorioso, vitoriosa, se eu já ganhei, por que esse perrengue todo? Por que eu estou passando essa dificuldade? Por que eu ando em solidão? Por que eu não encontro alguém? Por que eu não acho emprego? Por que eu estou com todo esse problema? Por que a enfermidade chegou? Se eu sou mais do que vencedor, o que é isso? Você lembra do deserto? Do Egito? Povo escravo no deserto. E Deus diz para eles, eu vou tirar vocês da escravidão e vou levar vocês para serem donos da terra. Você me escutou? Mas você não viu o que eu fiz. Agora olha, vocês são escravos. Eu vou tirar vocês daqui para levar lá. Só que, a gente vai passar por aqui, chama deserto. Vou tirar você daqui. Agora não ouve, olha. O que você está sofrendo chama deserto. Deserto a gente chama de processo. O sonho de Deus para a tua vida a gente chama de propósito. Aguenta o processo para viver o propósito. Amém? Amém mesmo? Amém. Agora você já tem Jesus no seu coração? Porque sem Jesus no coração, a Bíblia diz que nós já é dele, do inferno. Você já orou entregando a sua vida para Jesus alguma vez? Essa Bíblia, essa palavra, que é a verdade, diz, quem crê com o coração e com a sua boca falar, eu creio que Jesus morreu na cruz e é Senhor.
O que quer dizer isso? A palavra Senhor é muito mal traduzida para o português. Já vai acabar, segurei. Muito mal traduzida para o português. A palavra Senhor, em latim, quando o imperador romano passava, as pessoas tinham que abaixar a cabeça, erguer uma das mãos e dizer: Ave César, por exemplo. Ave Nero. O que é ave? Ave é a palavra em latim que quer dizer: o imperador é Deus e dono de minha vida. Então, de maneira que quando os cristãos católicos falam Ave Maria, eles estão dizendo, sabendo ou não, Maria é Deus e dona de minha vida. Naquele tempo, não tinha ainda muito a história da Dona Maria, mas quando o sujeito falava assim, Ave César, estava tudo bem com ele. Mas se ele dissesse com o César ou qualquer imperador passando, dizer assim, Ave Jesus, ele era morto. Porque ele estava dizendo, Jesus é Deus e dono da minha vida. É o que significa ave. Traduzido para o grego foi Kyrios. Jesus é Kyrios, ele é Deus e dono da minha vida. Para o português ficou xoxo, Senhor. Mas a palavra Senhor significa, ele é Deus e dono de minha vida. Então, por isso Romanos vai dizer, se você crê que ele morreu na cruz por você, e você pode dizer com a tua boca, ele é o meu Deus e dono de minha vida, a Bíblia diz, você é salvo imediatamente. Amém? Feche seus olhos. Igreja orando. Será que você já fez essa oração uma vez na sua vida, crendo com o seu coração e falando com a sua boca? Você crê que Jesus morreu na cruz por você? Você reconhece que você é pecador, mas agora você pode dizer, Jesus, de hoje em diante, você será o meu Deus, o dono de minha vida. Se você fizer isso, Ele entra no seu coração, Ele perdoa os seus pecados, Ele te dá uma nova vida, Ele te dá a luz dEle e Ele te dá a vida eterna. Igreja, orando. A palavra de Deus diz que Satanás cega o entendimento do incrédulo para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho. Então, repreende agora toda a obra do maligno, porque o Espírito Santo virá e convencerá quem for necessário convencer do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque está indo para o inferno, da justiça porque morreu na cruz do Calvário Jesus, e do juízo porque se você não aceitar é morte eterna. E isso é obra do Espírito Santo. Se você vai fazer essa oração pela primeira vez, repete atrás de mim, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz por mim. É verdade, sou pecador, mas agora eu abro a porta do meu coração e eu te convido, entra no meu coração, torne-se hoje o meu Deus e o dono da minha vida. Muito obrigado, porque o Senhor me ama e me aceita do jeito que eu sou. Amém. Eu não errei. Ele aceita você do jeito que você é, mas Ele não quer que você permaneça onde você está. Ele quer começar uma nova e maravilhosa jornada com você. Quem pela primeira vez fez essa oração, levante uma das suas mãos para a gente louvar a Deus. 1, 2, 3, 4, mais alguém aqui? Pela primeira vez? 5, 6, 7, amém. Por causa do tempo, eu não vou trazer você aqui. Mas está vendo o pessoal de colete? Eu vou encarecidamente falar para você, pessoal de colete, se você levantou a mão, você só passa ali e fala, eu levantei a mão. Eles vão te dar um folheto. Nesse folheto tem um QR Code. Nesse QR Code você passa o seu telefone e você vai saber tudo o que a igreja pode fazer para você crescer em Jesus Cristo, ok? Então ali fora o pessoal vai dar um jeito de estar com aqueles folhetinhos, surpresa para eles. Eles vão pegar agora e você passa e você fala, eu levantei a mão. Não precisa falar nada, não precisa falar seu nome. Ninguém vai na tua casa, ninguém vai te encher. Apenas nós vamos nos disponibilizar para que você cresça no conhecimento de Jesus, amém? Se você hoje à noite percebeu que Satanás anda atacando você e você não sabia que era ele, ou você estava agindo de maneira errada e deseja orar para que o Espírito Santo encha você, a sua casa, a sua família, o seu negócio, fica de pé e nós vamos orar agora, clamando a manifestação do poder do Espírito Santo sobre nós. E não assusta se o diabo querer fazer qualquer coisa, nem liga só para Deus. Liga só para Deus agora, entendeu? Não tenha medo, liga só para Deus. Levante uma das suas mãos, eu vou orar por você. Senhor Jesus, nós pastores desta igreja hoje à noite, nós colocamos cada uma destas vidas nas suas mãos agora e clamamos, cubra-os e a sua casa e o seu negócio, a sua vida com o sangue de Jesus.
E através desse sangue precioso, nós declaramos o diabo, o inferno e todos os demônios destruídos, derrotados, impedidos, anulados em todos os seus ataques contra qualquer pessoa e família e negócio aqui representado nessa noite, em nome de Jesus. Declaramos a derrota do inferno e declaramos a vitória de Jesus Cristo na minha vida, no meu lar, na minha família, no meu negócio, em nome de Jesus, no nome forte de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou lá na livraria. Não temerei na tua fumaça de glória, Senhor. Eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver. Quem já pisou? Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, amar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, amar pela glória, a glória de Deus. Glorifique o nome do Senhor, diga glória. Declare que Ele é Louvado seja o nome do Senhor. Quem foi abençoado hoje? Levanta a mão aí. Glória a Deus. Como é gostoso ser ministrado pelo Senhor. E o desejo do meu coração é que eu e você saiamos daqui hoje sabendo usar a armadura de Deus.